Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais colegas vereadores, vereadoras, meus senhores e minhas senhoras. Ouvindo aqui o discurso do colega vereador Orestes Neves, quando ele fala na questão da crise que está atingindo o Brasil como um todo, e a gente sabe que está, né? Mas a gente sabe também que a grande maioria do problema que nós temos hoje pelo Brasil afora, principalmente nas prefeituras, é a má gestão do dinheiro público. Em sua grande maioria, não é falta de dinheiro não, é má gestão mesmo. E Sertânia é um exemplo desse enquadramento. Pelos recursos que o município recebe, a gente sabe da dificuldade, da dimensão que é o nosso município. Mas se olhar, vereador Orestes Neves, para a estrutura que o município tem hoje de folha, se tivesse crise, não tinha tanta gente, tantas secretarias como tem Sertânia, onde várias não tem nem um escritório para o secretário ficar. Fora os cargos comissionados que estão alocados naquela secretaria, que só recebe para a questão de apadrinhamento político para garantir o voto. Nós temos outros municípios com estrutura, com população muito mais do que Sertânia, onde a quantidade de secretarias talvez seja a metade do que Sertânia tem hoje. E funciona bem. E as questões estão equilibradas, não estão do tipo que Sertânia está, não. E diante disso dá para se entender e dá para ver que de fato não é a falta de recurso, não. É a má gestão desse recurso. O exemplo disso eu já cansei de dizer, mas vou dizer de novo. Se o problema fosse dinheiro, a Água dos Campos tinha concluído, vereador Antônio Henrique. Porque o dinheiro ficou na conta da prefeitura, não dependia de outros recursos, estava lá o dinheiro na conta, se tivesse uma gestão eficiente, se tivesse um olhar para resolver as questões básicas da população, principalmente quando se diz respeito à questão de água, teria concluído aquele sistema de abastecimento. E o mais estranho, eu solicitei aqui por diversas vezes alguns documentos referentes ao convênio, não recebi. Fiz convocação ao secretário, ele não compareceu a esta casa, mas como ele está entre nós agora, que é o vereador Zé Francisco, possa ser que ele possa dar algum esclarecimento no que diz respeito à questão daquele sistema. Porque era uma coisa muito simples, muito fácil de se resolver e se arrasta aí há 3 anos e 4 meses. Aí é falta de dinheiro? É não. A gente sabe que tem dificuldade. Mas a gente sabe também qual é a situação do governo Guga Lins hoje. E quem diz não sou eu não, quem diz é o povo, por onde a gente anda. É aqui na cidade, é nas ilhas, distritos, nos povoados, principalmente na zona rural, onde eu tenho uma convivência, onde a gente tem uma acessibilidade maior, e é porque foi feito tantas promessas de campanha. Se tivesse feito pelo menos 20%, Sertânia hoje era uma cidade de primeiro mundo. 20%, pensava ter feito tudo não. Se tivesse feito uns 20% do que prometeram, que só faltaram prometer chover. Mas a promessa foi grande, foi muita. E não só foi era para deixar a Sertânia uma cidade de fato, como eu já disse, do primeiro mundo. A cidade, a zona rural, que hoje é abandonada, não faz nem a manutenção das estradas, que está aí a buraqueira enorme por todas as regiões.
Aí eu escutei aqui o vereador Orestes Neves dizer que vai solicitar por comodato a máquina do DR. Não faça isso não, vereador. Vai ser mais uma máquina parada. Porque se não está funcionando, nem as máquinas que o município tem, vai atrás de mais máquina para quê? Para juntar mais máquinas no parque de exposição? Porque é o que vai acontecer. Porque se de fato o município tivesse interesse de estar melhorando as estradas vicinais do nosso meio rural, colocava a estrutura que tem, que hoje é uma estrutura boa, para funcionar. Hoje nós temos o trator de esteira. Está parado desde o ano passado. Está encostado. A Patrol quase que não roda. As reescavadeiras, a maioria é parada. Uma foi para os campos hoje com R$40 de combustível. Antes de meio-dia teve que parar e vir embora porque não abasteceram a máquina. E segundo o operador, vinha-se embora e ia guardar a máquina no parque de exposição. Aí vem se falar em solicitar, em comodato, máquina do DR que vai botar combustível, que vai botar peças. O colega me concede uma parte? Sim, vereador. Eu queria pedir ao colega, faça uma forcinha, colega, para a máquina vir, para a gente mostrar que ela funciona. A máquina Patrol acabou de fazer todas as estradas da região do Pinheiro, tá certo? Está começando a de Henrique Dias, que inclusive essa de Henrique Dias é de obrigação do Estado, que não faz. Então, se vocês fizessem um esforçozinho, façam um repasse dessa máquina, para a gente mostrar que ela vai funcionar, do mesmo jeito que eu pedi a usina de asfalto, que está ali se acabando, mas não faz o repasse. Se o nobre colega fizer o esforço, tá certo? Isso aqui não é o esforço da politicagem miúda não, meu caro colega. É o esforço para o trabalho, para que as coisas comecem a acontecer. Tá certo? Então a máquina acabou o Pinheiro, está começando a região de Henrique Dias, tá certo? Está hoje lá. Vai fazer toda a Henrique Dias e vai fazer toda a região rural de Sertânia. Tá certo? Então, não é a questão da discussão política aqui miúda, da política estreita, da política que não quer fazer nada, de quanto pior, melhor. É a discussão para realizar as coisas para a Sertânia. E aí, quando chegar o período eleitoral, a gente estabelece a discussão política e o debate político. E a população vai entender e vai decidir onde é que vai votar. É apenas isso. Agora, não o boicote, como acontece, porque inclusive o servidor que trabalhava, que é do DR, foi solicitado para ir embora. Então está em casa parado sem trabalhar, mas não pode estar na prefeitura. É apenas isso, meu caro colega, tá certo? O vereador faz a requisição que tem o meu voto. Não vou votar contra, não. Quem mais defende, vereador, que de fato o serviço seja feito, sou eu. Porque todo dia eu estou na zona rural do nosso município. Quem mais defende está aqui. O que eu critico não é o fato da máquina do Estado deixar de vir ou vir para o município, não. Se depender de mim, ela vem. Se depender de mim, ela vem. O que eu questiono é porque as máquinas que o município tem, vereador, estão paradas no parque de exposição e não trabalham, não. Esse é o 4º ano do governo da gestão do prefeito Guga. Por que só no último ano Vossa Excelência disse que vai fazer todas as estradas? Nós temos a maioria da zona rural do nosso município, que em 3 anos e 4 meses a máquina não foi lá, não. E parte da nossa região, a região dos Campos, é um exemplo disso. É 3 anos de abandono. E eu só acredito que vai fazer tudo quando eu ver. Mas se fizer, eu vou ter a grandeza, vereador, de vir aqui e dizer que de fato o município fez. Agora me estranha, né, em um ano eleitoral, dizer que vai fazer todas as estradas. Mas se fizer é bom. E se fizer, está fazendo mais do que obrigação. Porque é o prefeito, ele tem a obrigação de fazer. Inclusive está na lei orgânica do município, que as estradas da zona rural, elas têm por obrigação de serem patroladas uma vez por ano no mínimo. Está na lei orgânica. Não está fazendo um favor não, é obrigação. Agora dizer que no ano de eleição vai fazer todas, onde em 3 anos não fez quase que nada, aí é estranho. E aí a gente tem que questionar. Mas se Vossa Excelência solicitar, tem o meu voto, não vou ser contra não. Quem mais está a favor sou eu. Sou eu. Até porque prometeram um monte de coisa. Prometeram patrulhar todas as estradas. Está no plano de governo.
e até hoje não fizeram quase que nada. Prometeram, na questão hídrica, inclusive perfurar poços em todas as propriedades. E perfuraram muito pouco. E o mais grave, os que tinham em funcionamento, a prefeitura não deu a devida manutenção. E são diversos por aí afora. Quem quiser andar na zona rural, ande e vai ver que de fato o descaso ele é grande. É grande nos dessalinizadores que eu já falei aqui, que estão quase que todos parados, onde o município deveria dar a sua devida manutenção, até porque nos governos anteriores era feito isso e não faz. Fez inaugurações de alguns que não era de responsabilidade dele, não foi ele que fez, e ele inaugurou. E quando quebrou, deixou quebrado. Só era do município para inaugurar, para fazer a festa, para tirar a foto, para aparecer que de fato o governo estava fazendo. Mas onde de fato quem fez foi o governo do estado. Mas quando quebra, aí diz, opa, não é minha responsabilidade não, a responsabilidade é do estado. Mas o povo sabe disso. Sabe do conjunto de promessas que foram feitas e mas muito poucas, elas foram cumpridas. E quem achar que é diferente, escuta o povo. Saiam, vão às ruas, visita a zona rural para ver o abandono que está. Veja qual é a opinião do povo com relação ao prefeito Guga. E eu vou até mais longe, não sou o prefeito não, tem um conjunto de secretários também que faz com que o prefeito esteja nessa situação. Considerado hoje o pior prefeito da história política de Sertânia. E não sou eu que digo não, é o povo. Pelo conjunto de coisas que foram prometidas, uma expectativa grande que foi criada no povo, de falsas promessas, e que não estão sendo cumpridas, e o povo não está satisfeito com relação a isso, porque as promessas, como eu já disse, só não prometeram chover, porque o resto foram prometidas muitas coisas, que criticavam na gestão anterior, que o que fazia estava pouco e que ia aumentar. A exemplo dos pipa, que eu já falei aqui, que no governo Cleito, por exemplo, nós tínhamos 6 contratados pela prefeitura, diziam que era pouco e iam botar 10, porque era para atender melhor o povo. E sabe os senhores quantos tem? Nenhum, é 0. Nem o do PAC, que era para de fato estar atendendo na zona rural, basicamente não atende. Quer dizer, são questões que foram passadas para a população, que de fato ia melhorar, que de fato Sertânia ia virar um paraíso, e não aconteceu. Prometeram pagar o funcionalismo dentro do mês, quer dizer, estão pagando dentro do mês subsequente, quase no fim. Estão fazendo uma judiaria grande com os aposentados, que no governo Cleide, por exemplo, eram os primeiros a receber. Recebia, inclusive, primeiro que o funcionalismo que está na ativa. Hoje são os últimos. Estão recebendo quase no final do mês subsequente. Mais um minuto, vereador. Ficando um mês dentro. Diante de tudo isso, diante de toda a promessa que foi feita e muito pouco executado, do descaso que é a gestão do prefeito Guga, é que ele está se encaminhando para ficar na história de Sertânia como o pior prefeito que o município já teve em toda a sua história. Uma boa noite a todos e muito obrigado.